Milionário disfarçado assiste faxineira humilhada e descobre reviravolta chocante. Joana estava lá, como sempre, com um olhar cansado e um sorriso forçado. Sua rotina a levava a um dos hotéis mais luxuosos da cidade, onde ela era apenas mais uma faxineira invisível entre os sussurros de hóspedes riquíssimos. Mas naquele dia algo estava diferente. A energia parecia densa, como se o silêncio estivesse à espera de um estrondo. E esse estrondo veio. Dentro do elevador brilhante, uma hóspede exibida e bem vestida, Isadora, olhou para Joana com desprezo. "Você não é capaz nem de limpar uma mancha de café", disse ela, com a arrogância tão típica dos que têm muito e nada sabem. As palavras ecoaram como um tiro no peito, e os outros passageiros encolhidos trocaram olhares cúmplices. O elevador parou e o tempo parecia congelar. Os sorrisos se apagaram. O que era apenas mais um dia de trabalho se transformou em um momento de humilhação pública. Joana sentiu a garganta apertar. Assim que saiu do elevador, as pernas tremiam. O dia seguiu, mas a escuridão daquela hora ressoava em seu coração. Ao passar pela porta de sua casa, uma luz a acolheu. A risada de seus filhos, o abraço do marido, aquele amor inabalável que sempre a resgatava das trevas. Ao se esquecer da dor e do cansaço, Joana decidiu que aquele não seria o seu fim. E como se o destino estivesse prestes a sorrir para ela, encontrou Álvaro Lacerda, o enigmático proprietário do hotel. Ele estava ali, disfarçado entre os empregados, observando a cena. Após a humilhação, ele a chamou em um canto, seus olhos claros brilhando com uma mistura de entendimento e compaixão. "Joana, você sempre trabalhou duro. Quero fazer de você sócia do hotel. Pense nisso como uma reviravolta na sua história." As palavras dançaram em seu ouvido, quase como um sonho. Mas a proposta trouxe um turbilhão interno. Como poderia elevar-se a esse novo status, quando suas raízes eram tão humildes? No entanto, a oportunidade. Ao ser apresentada como nova sócia em um evento luxuoso, ao invés de se vangloriar, Joana compartilhou sua história de luta, enfatizando a importância de não perder a essência. O público a ouvia em silêncio. Aquela mulher, uma faxineira que se transformara em sócia, tocou os corações de todos ali. Sua determinação e vulnerabilidade inspiraram outros funcionários a enxergar além do ouro e cristal, mas a sombra de Isadora ainda pairava. Após o divórcio, hóspede arrogante começou a sentir o peso de suas próprias escolhas desmoronando. Enquanto Joana florescia, ajudando outras mulheres, a vida de Isadora se tornava um labirinto de desespero. E então, o inesperado. Uma mensagem ameaçadora chegou para Joana. As palavras eram frias, de alguém que se mostrava disposto a desestabilizar tudo o que ela conquistara. Agora, Joana tinha que questionar em quem realmente poderia confiar. A luz da gratidão e da humildade que sempre a guiou poderia resistir ao peso dessa nova realidade. Pensou, enquanto o coração acelerava. Talvez eu devesse ter ficado quieta, mas não podia mais voltar atrás. As conquistas, mesmo que novas, já eram dela. Enquanto saía do hotel na manhã seguinte, ainda atordoada, uma ideia invadiu. E se a verdade que venho lutando para construir pudesse desmoronar sob a sombra de uma mentira? O medo quase a paralisou. As ruas estavam lotadas, porém os rostos ao seu redor estavam borrados. A vida seguia. Mas ela sentia que algo estava prestes a mudar dramaticamente. De repente, o telefone vibrou em seu bolso. Era uma mensagem de Álvaro. "Precisamos conversar. É urgente", escreveu ele. O coração dela pulou uma batida. O que poderia ser tão importante? "Vou ao escritório." "Não demore", concluiu ele.
Joana olhou para a rua e decidiu seguir o caminho. O sol brilhava, mas a tensão no ar fazia as sombras parecerem mais longas. Quando chegou ao hotel, o brilho habitual agora parecia opaco. O recepcionista, que antes a cumprimentava com um sorriso, baixou a cabeça. Algo estava errado. A segurança, normalmente atenta e cordial, a olhou com uma expressão estranha. O aperto no peito se intensificou. O que havia mudado? No escritório, Álvaro a esperava. Seu rosto estava sério, mais sério do que ela jamais vira. Joana, preciso te contar uma coisa, começou ele, a voz trêmula. A mensagem que você recebeu tem a ver com o que presenciei ontem. Os olhos de Joana se arregalaram. O que você quer dizer? Isadora, ela não é apenas uma hóspede qualquer. Álvaro respirou fundo. Ela é uma antiga associada do hotel. E ela é minha irmã. O mundo de Joana girou. O quê? Como assim? Isso não faz sentido. Álvaro continuou, a tensão crescendo na sala. Ela sempre teve interesse em controlar o hotel, mas eu não queria saber dela. Não desde a última vez que nos falamos. Ela fez muitas coisas ruins. E o que menos queria era ver você sofrer por conta dela. A revelação caiu como um raio. O rosto de Joana esbraseou. E todas as dúvidas sobre o que realmente importava na sua vida agora eram um turbilhão. Todas aquelas vezes, eu pensei que você estava do meu lado, mas você estava de lado dela. O gosto amargo da traição a invadiu. Não é assim, Joana. Eu só queria proteger você, sua nova vida. Não sabia que ela tomaria essa atitude horrível. A voz dele era um misto de desespero e sinceridade. E o que você quer que eu faça agora? Joana se sentia perdida. Tudo o que construíra estava ameaçado. A felicidade que experimentava caminhava para um abismo. O passado de Álvaro começou a se misturar com seus próprios medos. Será que tinha se deixado enganar? Nesse momento crucial, a porta se abriu bruscamente. Um homem de terno, rosto conhecido, entrou. Olhos gelados e uma aura de poder o rodeava. Estamos prontos para acabar com isso, Álvaro, disse ele com um tom desdenhoso. Você não tem ideia do que sua irmã é capaz de fazer para recuperar o que lhe pertence. Isso não é só sobre você, e nem sobre ela. O ambiente ficou pesado. Todos sentiram a tensão. Que você quer dizer? Perguntou Joana, já com o coração na garganta. Uma reviravolta está por vir. E você, Joana, fará parte disso. Prepare-se para descobrir segredos que talvez prefira não saber. Essas palavras pairaram no ar. Joana se sentiu gelar. A vida dela, tudo o que pensava ser verdadeiro, estava em perigo. Uma nova tempestade se formava no horizonte, e ela não sabia se teria forças para enfrentá-la. A sensação de impotência a envolveu, enquanto o futuro se tornava mais nebuloso do que nunca. A tensão no ar era palpável. Joana sentiu o coração disparar enquanto as palavras do homem de terno ecoavam em sua mente. Segredos. O que mais poderia estar escondido? A incerteza se transformava em um turbilhão de emoções. Você está brincando, não é? Joana perguntou, tentando manter a calma. O que você quer dizer com isso? Que tipo de segredos estamos falando? O homem se aproximou, os olhos frios e calculistas fixados nela. Sua vida está prestes a se tornar um jogo muito mais perigoso do que você imagina. A verdade que você pensa que construiu pode muito bem ser uma ilusão. Joana queria gritar, queria perguntar 1000 coisas, mas apenas segurou a respiração. Álvaro a olhava, desesperado, tentando parecer forte, mas a fragilidade dele se mostrava em cada dobra da sua expressão. Quem é você? Joana decidiu que precisava saber. O que você quer? Meu nome é Augusto, e como pode ver, estou aqui para garantir que Álvaro não se meteu em algo maior do que pode lhe dar. O tom dele era ameaçador,
e o eco dos seus pés batendo no chão do escritório parecia um prenúncio de algo sombrio. E o que isso tem a ver comigo? Joana respondeu, sentindo a raiva fervilhar. Isadora não é apenas a irmã de Álvaro. Ela está envolvida em negócios muito obscuros. E agora, como sócia do hotel, você se tornou parte disso. As palavras dele cortaram como uma faca. Joana olhou para Álvaro, buscando nele um sinal de que tudo isso não passava de uma grande mentira. Mas a expressão dele refletia um homem perdido na própria teia que ajudara a criar. Como você pode me envolver nisso? Joana questionou, sua voz quase um sussurro. Eu só queria uma chance de recomeçar. Como você se atreve a trazer isso para minha vida? Porque ela não desistirá. Isadora fará de tudo para retomar o controle do hotel. E você será o principal alvo. Se ela tiver que tirar você do caminho, não hesitará. Augusto retrucou com um olhar impassível, como se estivesse ditando uma sentença de morte. Um momento de silêncio se abateu sobre todos nós. O peso das palavras de Augusto ecoava. Joana se sentia sobrecarregada, como se as paredes do escritório estivessem se fechando ao seu redor. Ela queria correr, fugir do que estavam dizendo, mas não conseguia se mover. Álvaro quebrou o silêncio, a voz trêmula. Eu deveria ter sido honesto desde o começo. Isadora não era apenas uma hóspede desprezível. Eu não sabia que ela ia cruzar essa linha. Você acha que isso é sobre o que você sabia ou não? Joana disparou. Eu tenho filhos, uma família. Você não pode simplesmente decidir proteger a si mesmo em vez de me avisar. Então, algo inesperado aconteceu. O telefone de Álvaro vibrou. Ele pegou com um olhar pálido. É da segurança. Algo aconteceu com Isadora. O que você quer dizer? Joana perguntou, a mente repleta de cenários. Logo, a expressão de Álvaro se transformou em horror. Ela foi encontrada. Não está bem. O ar ficou pesado. Uma sensação de desespero caiu sobre eles. Como é que isso é possível? Joana murmurejou, mal conseguindo compreender. Álvaro olhou para Joana com os olhos arregalados. Isso pode mudar tudo. Se Isadora não estiver mais aqui? Então, o que acontece conosco? Ela interrompeu, sentindo o pânico subir. E você? O que você fez? E antes que pudesse processar as implicações daquela revelação, o telefone de Álvaro tocou novamente. Ele atendeu rapidamente, a expressão mudando para um misto de incredulidade e angústia. Não pode ser, murmurou ele, olhando para Joana com uma expressão que falava de horror. Ela estava antes de tudo isso, a Isadora. Ela estava grávida. O ar pareceu sair do peito de Joana. O quê? Que isso significa? A confusão invadiu sua mente. Como isso se encaixava em todo o caos que havia se tornado sua vida? A sensação de desespero tomou conta. Se tudo o que pensava ser verdade a partir dali virasse cinzas. Qual era a verdade? E o que significava para Joana, agora que a vida deles parecia se entrelaçar em um emaranhado de segredos? Enquanto as palavras pairavam no ar, Joana sentiu o mundo desmoronar à sua volta. Tudo o que ela pensava que sabia estava em questão. O futuro que parecia promissor agora parecia uma névoa opaca. E mesmo com o calor do sol lá fora, um frio cortante dominava sua espinha. Ela olhou para Álvaro, e a dúvida era profunda. Que caminho poderia escolher agora, quando a verdade parecia mais distante do que nunca? Joana sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto a revelação de Álvaro a atingia como um raio. Grávida? A palavra ressoou em sua mente, mas tudo o que sentia era um turbilhão de emoções. Ela estava prestes a ter um ataque de pânico. O que aquilo significava para ela? Para Álvaro? Para o hotel? Álvaro, com os olhos marejados, tentava rapidamente encontrar as palavras certas. Joana, isso muda tudo. Não posso deixar que ela faça algo contra você. Ela balançou a cabeça,
a angustiante verdade se interpondo entre eles, como uma lâmina. Você deveria ter me contado tudo isso antes. Todas as mentiras, todos os segredos. Como posso confiar em você agora? O silêncio espesso preenchia a sala, pesado de incertezas. João, o segurança do hotel, entrou, pálido, sem conseguir disfarçar o nervosismo. Desculpe interromper, mas precisamos agir. Isadora está fora de controle. Recebemos uma ameaça. Joana ficou ainda mais pálida. O que você quer dizer? Que ameaça? João olhou para Álvaro, como se estivesse em um dilema. Ela falou que sua vida está em risco. Disse que não vai parar até você pagar pelo que fez. Pagar pelo que fiz? Joana mal podia acreditar no que estava ouvindo. Ela é quem me humilhou. Ela é quem deveria estar pagando. Álvaro apertou a mão dela, o olhar dele se cruzando em um misto de medo e determinação. Precisamos ficar juntos nessa. Se Isadora realmente está atrás de você, não podemos subestimar o que ela é capaz. Nesse instante, o telefone de João tocou novamente e, com um olhar frenético, ele atendeu rapidamente. A expressão no rosto dele escureceu à medida que escutava. O quê? Não. Isso é impossível. João fechou os olhos, respirando fundo, antes de olhar para Joana e Álvaro. Isadora. Ela foi encontrada morta, dentro do seu carro, numa estrada afastada. O ar saiu dos pulmões de Joana como se alguém tivesse lhe dado um soco. O quê? Não! Isso não pode estar acontecendo! E tem mais. João continuou, a voz tremendo. A polícia encontrou um bilhete dentro do carro. Um bilhete com seu nome, Joana. Ela deixou claro que você era o alvo. Joana se sentiu tonta, o mundo girando ao redor. Aquela mulher, que antes parecia ser a maior ameaça à sua felicidade, estava morta. E agora ela era uma vítima? A confusão a consumia. Álvaro chegou mais perto, a preocupação refletida em seu olhar. Joana, precisamos pensar. Isso não pode ser uma coincidência. Alguém está manipulando tudo isso. Joana sentiu o peso de sua própria história batendo em sua porta mais uma vez. Mas quem? E por quê? Não sei sobre ela. Nesse momento de incerteza, uma nova mensagem chegou ao celular de Joana. Tremendo, ela olhou para a tela. Era uma mensagem anônima. Você pagará pelo que fez. Isadora não descansará em paz até que você sofra. A verdade está mais próxima do que imagina. Um frio percorreu sua espinha. O que significava isso? O que realmente acontecera com Isadora? Era tudo uma falsa armadilha? As perguntas não paravam de surgir, como um eco em sua mente. Eu não fiz nada, ela murmurou, quase acreditando em suas próprias palavras. Mas a sombra da dúvida se alastrava, envolta em segredos obscuros. E a certeza do perigo à espreita a apanhava em suas garras. Álvaro, sem saber o que fazer, tentou manter a calma. Joana, não podemos deixar que o medo nos paralise. Precisamos descobrir a verdade e agir rápido. Ela olhou para ele, buscando naquele momento uma resposta, uma solução. Mas o que havia se desenrolado agora era maior do que as fraquezas de ambos. O vazio que se abria à sua frente parecia um labirinto sem fim. Com o coração na garganta, Joana sentiu um novo peso. Como sair dessa? A vida dela e dos filhos estava em jogo e os desafios que enfrentava agora pareciam mais perigosos do que nunca. As sombras do passado voltaram ao seu encalço e a linha entre o que era real e o que era manipulação se tornava cada vez mais tênue. E enquanto a verdade se escondia nas sombras, o futuro se tornava um emaranhado de mistérios. Joana precisava fazer uma escolha. Mas qual? A única certeza é que nada seria como antes, e os segredos a aguardavam. Um novo ciclo de dor e reviravolta estava apenas começando. Joana sentiu o chão tremer sob seus pés,
enquanto a revelação de Álvaro a atingia como um raio. Grávida? A palavra ressoou em sua mente, mas tudo o que sentia era um turbilhão de emoções. O que aquilo significava para ela? Para Álvaro? Para o hotel? Álvaro, com os olhos marejados, tentava rapidamente encontrar as palavras certas. Joana. Isso muda tudo. Não posso deixar que ela faça algo contra você. Ela balançou a cabeça. A angustiante verdade se interpondo entre eles, como uma lâmina. Você deveria ter me contado tudo isso antes. Todas as mentiras, todos os segredos. Como posso confiar em você agora? O silêncio espesso preenchia a sala, pesado de incertezas. João, o segurança do hotel, entrou, pálido, sem conseguir disfarçar o nervosismo. Desculpe interromper, mas precisamos agir. Isadora está fora de controle. Recebemos uma ameaça. Joana ficou ainda mais pálida. O que você quer dizer? Que ameaça? João olhou para Álvaro, como se estivesse em um dilema. Ela falou que sua vida está em risco. Disse que não vai parar até que você pague pelo que fez. Pagar pelo que fiz? Joana mal podia acreditar no que estava ouvindo. Ela é quem me humilhou. Ela é quem deveria estar pagando. Álvaro apertou a mão dela, o olhar dele se cruzando em um misto de medo e determinação. Precisamos ficar juntos nessa. Se Isadora realmente está atrás de você, não podemos subestimar o que ela é capaz. Nesse instante, o telefone de João tocou novamente, e com um olhar frenético, ele atendeu rapidamente. A expressão no rosto dele escureceu à medida que escutava. O quê? Não, isso é impossível. João fechou os olhos, respirando fundo antes de olhar para Joana e Álvaro. Isadora. Ela foi encontrada morta dentro do seu carro, numa estrada afastada. O ar saiu dos pulmões de Joana, como se alguém tivesse lhe dado um soco. O quê? Não, isso não pode estar acontecendo. E tem mais. João continuou, a voz tremendo. A polícia encontrou um bilhete dentro do carro. Um bilhete com seu nome, Joana. Ela deixou claro que você era o alvo. Joana se sentiu tonta, o mundo girando ao redor. Aquela mulher que antes parecia ser a maior ameaça à sua felicidade estava morta. E agora ela era uma vítima? A confusão a consumia. Álvaro chegou mais perto, a preocupação refletida em seu olhar. Joana, precisamos pensar. Isso não pode ser uma coincidência. Alguém está manipulando tudo isso. Joana sentiu o peso de sua própria história batendo em sua porta mais uma vez. Mas quem? E por quê? O que mais não sei sobre ela? Nesse momento de incerteza, uma nova mensagem chegou ao celular de Joana. Temendo, ela olhou para a tela. Era uma mensagem anônima. Você pagará pelo que fez. Isadora não descansará em paz até que você sofra. A verdade está mais próxima do que imagina. Um frio percorreu sua espinha. O que significava isso? O que realmente acontecera com Isadora? Era tudo uma falsa armadilha? As perguntas não paravam de surgir. Como um eco em sua mente. Eu não fiz nada, ela murmurou, quase acreditando em suas próprias palavras. Mas a sombra da dúvida se alastrava, envolta em segredos obscuros, e a certeza do perigo à espreita a apanhava em suas garras. Álvaro, sem saber o que fazer, tentou manter a calma. Joana, não podemos deixar que o medo nos paralise. Precisamos descobrir a verdade e agir rápido. Ela olhou para ele, buscando naquele momento uma resposta, uma solução. Mas o que havia se desenrolado agora era maior do que as fraquezas de ambos. O vazio que se abria à sua frente parecia um labirinto sem fim. Com o coração na garganta, Joana sentiu um novo peso. Como sair dessa? A vida dela e dos filhos estava em jogo, e os desafios que enfrentava agora pareciam mais perigosos do que nunca. As sombras do passado voltaram ao seu encalço, e a linha entre o que era real e o que era manipulação
se tornava cada vez mais tênue. Neste momento, o telefone de Álvaro tocou mais uma vez. Ele atendeu rapidamente, o rosto se transformando em uma máscara de horror. Que você quer dizer? Como isso é possível? Sua voz subia em pânico. Você não pode estar falando sério. Detalhes, por favor. As palavras que saíam da boca dele começavam a causar uma onda de confusão. Ela não estava sozinha. Isadora tinha um caderno com anotações. Uma lista, Álvaro. E seu nome está nela, mas também o meu. O choque percorreu a sala como um relâmpago. O quê? Joana mal podia acreditar. O seu nome também? A confusão rapidamente se transformou em pânico. Álvaro olhou para Joana e seus olhos estavam cheios de desespero. Ela estava planejando alguma coisa, talvez uma armadilha. Sabe aquela oferta que eu te fiz? Eu nunca deveria ter te trazido para fora das sombras. Ele olhou para João, buscando apoio. Precisamos da polícia. Precisamos alertar as autoridades antes que seja tarde demais. O telefone continuava a tocar. Desculpe, preciso ir. João disse em pânico, fugindo da sala. Joana ficou paralisada, a mente girando em um furacão de possibilidades. Álvaro, não podemos fazer isso agora. Se ela tiver anotado tudo, o medo a dominava. Seria seguro envolver a polícia nisso? E se isso atrair mais problemas? Precisamos nos preparar para qualquer coisa, Joana. Isso não acaba aqui. Isadora pode estar morta, mas as consequências das suas ações ainda estão entre nós. A certeza nas palavras de Álvaro fez seu corpo estremecer. E então, como se um relâmpago tivesse iluminado a sala, a porta se abriu abruptamente. Uma figura encapuzada, com um olhar feroz, entrou. João entrou atrás dela, os olhos arregalados, mas já era tarde demais. Vocês! A voz profunda e ameaçadora ecoou pela sala. Os segredos que guardaram vão vir à tona. E vocês verão que a verdade é muito mais devastadora do que imaginam. O choque preenchia cada canto da sala. Joana sentiu um arrepio subir pela sua espinha. O que havia se desenrolado? Era isso um novo jogo? A lava de segredos prestes a explodir. As palavras se tornaram tecos em sua mente. Ninguém estava a salvo, e os verdadeiros fios que ligavam todos aquele emaranhado estavam prestes a se romper. O futuro deles já não era só incerto, agora era aterrorizante. Joana sentiu o coração disparar, o medo se apoderando dela como uma sombra. A figura encapuzada a encarava com um olhar gelado. E o ambiente ficou tenso. Vocês! A voz profunda e ameaçadora ecoou pela sala. Os segredos que guardaram vão vir à tona. E vocês verão que a verdade é muito mais devastadora do que imaginam. O rosto de Álvaro se contorceu em preocupação. Ele apertou a mão de Joana, buscando um sinal de que tudo isso era apenas um pesadelo. Mas a realidade era desoladora. A tensão aumentava e o pesadelo começava a se transformar em algo muito mais real. A figura se adiantou. O capuz escondia suas feições, mas a energia que emanava era palpável. Vocês pensaram que estavam seguros, não é? Ele brandiu uma folha de papel, seus dedos trêmulos. Isso só começou. Joana desejava gritar, mas a voz lhe faltava. O que poderia ser tão devastador? Com um movimento rápido, a figura puxou o capuz para trás, revelando o rosto de Isadora. Mas algo não era certo. Era ela. Mas havia uma frieza em seu olhar que fazia Joana sentir medo. Como isso era possível? Isadora, você está viva! Álvaro exclamou, sem acreditar no que via. Surpresos, Isadora zombou, a voz cortante. Senti um prazer ardente em assistir tudo isso de longe. Mas o jogo não acabou. Você pensou que poderia usurpar o que é meu sem consequências? Mas você estava morta! Joana conseguiu murmurar, a confusão a dominando.
como aquilo era real? Isadora sorriu, um olhar de malícia cruzando seu rosto. Encontrei uma solução. Algo que me protege. Agora, vocês terão que pagar o preço. A tensão estava em seu olhar. E é hora de mostrar a todos a verdade sobre você, Joana. Você não é quem pensa que é. Aquelas palavras cortaram Joana mais fundo do que qualquer facada. O pânico subiu pela sua garganta. O que ela queria dizer com isso? O que mais estava escondido? A luz que antes parecia brilhar positiva, agora parecia uma armadilha. Você está louca, Isadora! Álvaro gritou, defesa em sua essência. O que está tentando fazer? Calem-se, Isadora gritou, e a força em sua voz fez a sala tremer. Estou apenas começando. Revelarei como Joana se tornou uma faxineira. A verdadeira história por trás dela. Vamos ver quem realmente é a vítima aqui. Vamos ver se você ainda tem uma reputação, Joana. O coração de Joana desceu para o estômago. Não! Ela apertou as mãos, tentando conter a sensação de desespero. Você não pode fazer isso. Eu não sou quem você diz. Isadora sorriu. Brilho maligno em seus olhos era inquietante. Quando a verdade vier à tona, você verá como cada segredinho, cada mentira está prestes a desmoronar. Lágrimas começavam a escorregar pelo rosto de Joana. Álvaro, o que você sabe sobre isso? O desespero a dominava. Não sei. Eu não sabia disso. Álvaro parecia tão perdido quanto ela. E então, como se a atmosfera carregada estivesse prestes a explodir, o telefone de João, o segurança, tocou novamente. Ele olhou para a tela, o pânico crescendo em seu rosto. Tem alguém na porta e eles não parecem amistosos. Quem? Joana estava prestes a entrar em colapso. Não sei, mas não podem entrar. João estava nervoso, os olhos arregalados. Precisamos nos esconder. Não vamos a lugar nenhum. Isadora cortou, com um sorriso cruel. Vocês estão exatamente onde eu quero que estejam. A porta se abriu e um grupo de homens de terno entrou, todos com expressões ameaçadoras. Estamos aqui para resolver a situação, um deles anunciou, com uma voz fria. Se não se entregarem, as consequências serão fatais. Joana não podia acreditar no que estava acontecendo. O mundo rodou, e a única coisa que sabia era que a verdade estava prestes a dissolver tudo o que havia construído. E com Isadora, a revelação de que havia muito mais em jogo poderia ser um verdadeiro jogo de vida ou morte. Corações batiam rapidamente, e a situação se tornava um labirinto de mentiras e verdades inescapáveis. Alô? As palavras se arrastaram na boca de Joana. O que mais ela poderia perder? Teria que realmente se entregar a esses homens misteriosos? E a verdade que Isadora insistentemente prometia, o que realmente representava? O futuro era mais nebuloso do que nunca, e a única certeza era que tudo estava prestes a mudar de forma irreversível. Joana sentiu o coração disparar, o medo se apoderando dela como uma sombra. A figura encapuzada a encarava com um olhar gelado, e o ambiente ficou tenso. Vocês! A voz profunda e ameaçadora ecoou pela sala. Os segredos que guardaram vão vir à tona. E vocês verão que a verdade é muito mais devastadora do que imaginam. O rosto de Álvaro se contorceu em preocupação. Ele apertou a mão de Joana, buscando um sinal de que tudo isso era apenas um pesadelo. Mas a realidade era desoladora. A tensão aumentava e o pesadelo começava a se transformar em algo muito mais real. A figura se adiantou. O capuz escondia suas feições, mas a energia que emanava era palpável. Vocês pensaram que estavam seguros, não é? Ele brandiu uma folha de papel, seus dedos trêmulos. Isso só começou. Joana desejava gritar, mas a voz lhe faltava. O que poderia ser tão devastador? Com um movimento rápido, a figura puxou o capuz para trás, revelando o rosto de Isadora. Mas algo não era certo. Era ela,
mas havia uma frieza em seu olhar que fazia Joana sentir medo. Como isso era possível? Isadora, você está viva? Álvaro exclamou, sem acreditar no que via. Surpresos? Isadora zombou, a voz cortante. Senti um prazer ardente em assistir tudo isso de longe, mas o jogo não acabou. Você pensou que poderia usurpar o que é meu sem consequências? Mas você estava morta! Joana conseguiu murmurar, a confusão a dominando. Como aquilo era real? Isadora sorriu, um olhar de malícia cruzando seu rosto. Encontrei uma solução, algo que me protege. Agora vocês terão que pagar o preço. A tensão estava em seu olhar. E é hora de mostrar a todos a verdade sobre você, Joana. Você não é quem pensa que é. Aquelas palavras cortaram Joana mais fundo do que qualquer facada. O pânico subiu pela sua garganta. O que ela queria dizer com isso? O que mais estava escondido? A luz que antes parecia brilhar positiva agora parecia uma armadilha. Você está louca, Isadora! Álvaro gritou, defesa em sua essência. O que está tentando fazer? Calem-se! Isadora gritou, e a força em sua voz fez a sala tremer. Estou apenas começando. Revelarei como Joana se tornou uma faxineira. A verdadeira história por trás dela. Vamos ver quem realmente é a vítima aqui. Vamos ver se você ainda tem uma reputação, Joana. O coração de Joana desceu para o estômago. Não. Ela apertou as mãos, tentando conter a sensação de desespero. Você não pode fazer isso. Eu não sou quem você diz. Isadora sorriu. O brilho maligno em seus olhos era inquietante. Quando a verdade vier à tona, você verá como cada segredinho, cada mentira está prestes a desmoronar. Lágrimas começavam a escorregar pelo rosto de Joana. Álvaro, o que você sabe sobre isso? O desespero a dominava. Não sei. Eu não sabia disso. Álvaro parecia tão perdido quanto ela. E então, como se a atmosfera carregada estivesse prestes a explodir, o telefone João, o segurança, tocou novamente. Ele olhou para a tela, o pânico crescendo em seu rosto. Tem alguém na porta, e eles não parecem amistosos. Quem? Joana estava prestes a entrar em colapso. Não sei, mas não podem entrar. João estava nervoso, os olhos arregalados. Precisamos nos esconder. Não vamos a lugar nenhum, Isadora cortou, com um sorriso cruel. Vocês estão exatamente onde eu quero que estejam. A porta se abriu e um grupo de homens de terno entrou, todos com expressões ameaçadoras. Estamos aqui para resolver a situação. Um deles anunciou com uma voz fria. Se não se entregarem, as consequências serão fatais. Joana não podia acreditar no que estava acontecendo. O mundo rodou. E a única coisa que sabia era que a verdade estava prestes a dissolver tudo que havia construído. E com Isadora, a revelação de que havia muito mais em jogo poderia ser um verdadeiro jogo de vida ou morte. Alô? As palavras se arrastaram na boca de Joana. O que mais ela poderia perder? Teria que realmente se entregar a esses homens misteriosos? E a verdade que Isadora insistentemente prometia? O que realmente representava? De repente, um estrondo veio do corredor. Portas foram abertas e gritos ecoaram. A figura encapuzada, esquecendo momentaneamente de Joana e Álvaro, virou-se. Olhos arregalados. O que é isso? No instante seguinte, a parede do escritório explodiu em um turbilhão de escombros enquanto uma figura encapuzada arrebentava a entrada com uma precisão impressionante. O ar ficou cheio de poeira e fumaça. Joana mal conseguiu ver, mas o que viu a paralisou. Era uma mulher, com uma expressão determinada em seu rosto. Saiu da minha frente! Ela gritou, e com um movimento ágil, derrubou um dos homens de terno com um golpe certeiro. O caos instaurou-se. Gritos, brigas, e Joana se viu entre o desespero e a adrenalina. Isadora, agora em estado de choque, recuou. O rosto dela mostrava terror, bem ali diante de uma mulher que parecia ter vindo de um pesadelo. Você!
Isadora gritou, olhando com raiva e medo. O que você fez? A nova mulher desviou o olhar para Joana, e o reconhecimento acendeu uma fagulha de esperança. Joana, você não pode ficar aqui. É você quem eles querem. Joana não entendia. Quem é você? As palavras mal saíam. Sou Lúcia, sua irmã. A revelação deixou Joana sem ar. Irmã? Como ela poderia não saber disso? Um labirinto de sentimentos a invadiu, mas não havia tempo para perguntas. A luta estava em andamento, e a vida de todos estava em jogo. A expressão de Isadora se transformou em desprezo. Você não sabe o que está fazendo. E você não sabe o que fez, Lúcia respondeu. A tensão estava no ar, e João, Álvaro e todos os outros estavam perdidos em meio à confusão. E que Joana ouviu a deixou estupefata. A verdade estava bem diante dela, transformando tudo o que acreditava. Ela não sabia se podia confiar em ninguém. O momento que antes parecia um desfecho, agora se tornava um novo início de caos. Joana, precisamos sair. Agora! Lúcia puxou, mas o mundo ao redor parecia desmoronar. Cada revelação, cada golpe e cada grito tornava a situação mais tensa. Para onde? Joana questionou, perdida entre as emoções e novas verdades. O futuro agora parecia ainda mais nebuloso do que antes, e a única certeza que ela tinha era que tudo o que sabia estava prestes a se transformar em fumaça. A vida, como ela conhecia, estava em perigo, e os desafios que agora enfrentava eram muito maiores do que qualquer humilhação que já suportara. Joana sentiu seu coração disparar, e o pânico misturava-se à confusão. Lúcia, minha irmã? As palavras mal saíam da sua boca, enquanto a mente girava em uma tempestade de sentimentos. Ela não sabia o que era real, se era verdade ou uma nova mentira, mas sabia que precisava de respostas. A sensação de segurança desmoronava em um instante, mas antes que pudesse pensar em mais algo, o homem de terno, que ainda parecia uma ameaça, se virou para Isadora, a expressão agora cheia de raiva. Você deveria ter mantido isso sob controle, ele rugiu, fazendo com que a tensão na sala aumentasse ainda mais. Isadora, perplexa, bah! Sua voz soou trêmula, uma fissura na arrogância que sempre exibia. A verdade dela estava começando a aparecer, e Joana, mesmo em meio ao caos, sentiu um fio de esperança. Lúcia não hesitou. Joana, precisamos sair. É perigoso demais aqui. Ela puxou Joana para o lado, mas a bagunça na sala pegou todos de surpresa. Os seguranças, que pareciam firmes, estavam prestes a perder o controle da situação, quando a porta explodiu e uma nova figura irrompeu. A imagem foi como um relâmpago. Um homem forte, com uma expressão séria, entrou e apontou um dedo para Isadora. Chega! Você ultrapassou todos os limites. Quem é você? Álvaro gritou, a voz carregada de incredulidade. A visão do homem só causava mais desespero. Sou Ricardo e estou aqui para encerrar esse jogo. O homem avançou. A determinação em seus olhos era clara. Ele parecia saber muito mais do que todos ali. E o que aconteceu a seguir foi o verdadeiro choque. Ricardo puxou um papel amassado do bolso. Aqui está a verdade sobre Isadora. Ele o estendeu para Joana. Veja, tudo o que você precisa saber. Com as mãos tremendo, Joana pegou o papel. Limpei a poeira dos olhos enquanto olhava rapidamente. O que é isso? Ela mal podia ver por causa da adrenalina. As palavras surgiam como uma maré. A narrativa revelava uma rede de intrigas e ações obscuras. Era como se a vida de Isadora estivesse exposta ali em uma lista de crimes e mentiras. Isso não é possível, Joana sussurrou, enquanto suas mãos quentes seguravam o papel. O choque se transformava em medo. Isadora era muito mais do que havia sido apresentada. Não era apenas uma hóspede malcriada. Havia algo sinistro em sua história. E quando Joana levantou o olhar para Isadora, viu o desespero puxar para baixo o rosto dela. Você não entende.
Eu fiz o que era preciso. Você não poderia saber. Isadora estava se desfazendo e, devagar, a fachada de arrogância começava a passar. Mas o impacto final veio quando Ricardo acrescentou: Isadora não é só sua rival, Joana. É também responsável por algo muito maior. Ele se virou, agora voltando o olhar em direção a Lúcia. Ela manipulou você e pretendia fazer com que sua vida fosse um pesadelo permanente. O coração de Joana quase caiu no chão. Manipulou? Como assim? As palavras soaram pesadas, como se um peso aterrador estivesse se formando na sala. Ela foi responsável pelo que aconteceu com você quando estava no hotel pela primeira vez. Ricardo exclamou, um fogo em seus olhos. E tudo isso só para acabar com sua vida e tomar o que era seu direito. Joana ficou paralisada. Não havia mais palavras a dizer. O mundo estava mudando ao seu redor e a verdade, tão ocultada, estava agora com ela. Uma dúvida profunda surgiu em sua mente, reverberando como um eco. O que estava realmente acontecendo? Agora, na sala cheia de tensão, um murmurinho se espalhou entre os homens de terno. Precisamos agir, um deles gritou, enquanto o outro olhava de esguelha, capturando as reações. Joana tinha muitas perguntas, e a certeza do perigo que se aproximava tornava tudo ainda mais real. O que aconteceria em seguida? A vida dela parecia um jogo, uma trama cheia de segredos e traições. E a única certeza era que a revelação havia mudado tudo. Enquanto a sala se tornava um campo de batalha, Joana sentiu-se dividida entre a necessidade de se proteger e o peso de descobrir a verdade. E no fundo da mente havia uma pergunta inescapável: quais os próximos passos? E mais importante ainda, seria possível escapar desse emaranhado de mentiras? Joana sentiu seu coração disparar e o pânico misturava-se à confusão. Lúcia, minha irmã? As palavras mal saíam da sua boca, enquanto a mente girava em uma tempestade de sentimentos. Ela não sabia o que era real, se era a verdade ou uma nova mentira, mas sabia que precisava de respostas. A sensação de segurança desmoronava em um instante. Mas antes que pudesse pensar em mais algo, o homem de terno, que ainda parecia uma ameaça, se virou para Isadora. A expressão agora cheia de raiva. Você deveria ter mantido isso sob controle. Isadora, perplexa, balançou a cabeça. Você não entende. Eles não podem saber o que eu fiz. Sua voz soou trêmula, uma fissura na arrogância que sempre exibia. A verdade dela estava começando a aparecer, e Joana, mesmo em meio ao caos, sentiu um fio de esperança. Lúcia não hesitou. Joana, precisamos sair. É perigoso demais aqui. Ela puxou Joana para o lado, mas a bagunça na sala pegou todos de surpresa. Os seguranças, que pareciam firmes, estavam prestes a perder o controle da situação. Quando a porta explodiu e uma nova figura irrompeu, a imagem foi como um relâmpago. Um homem forte, com uma expressão séria, entrou e apontou um dedo para Isadora. Chega! Você ultrapassou todos os limites. Quem é você? Álvaro gritou, a voz carregada de incredulidade. A visão do homem só causava mais desespero. Sou Ricardo e estou aqui para encerrar esse jogo. O homem avançou. A determinação em seus olhos era clara. Ele parecia saber muito mais do que todos ali. E o que aconteceu a seguir foi um verdadeiro choque. Ricardo puxou um papel amassado do bolso. Aqui está a verdade sobre Isadora. Ele o estendeu para Joana. Veja, tudo o que você precisa saber. Com as mãos tremendo, Joana pegou o papel. Limpei a poeira dos olhos enquanto olhava rapidamente. O que é isso? Ela mal podia ver por causa da adrenalina. As palavras surgiram como uma maré. A narrativa revelava uma rede de intrigas e ações obscuras. Era como se a vida de Isadora estivesse exposta ali, em uma lista de crimes e mentiras. Isso não é possível, Joana sussurrou.
enquanto suas mãos quentes seguravam o papel. O choque se transformava em medo. Isadora era muito mais do que havia sido apresentada. Não era apenas uma hóspede mal-criada. Havia algo sinistro em sua história. E quando Joana levantou o olhar para Isadora, viu o desespero puxar para baixo o rosto dela. Você não entende. Eu fiz o que era preciso. Você não poderia saber. Isadora estava se desfazendo. E devagar, a fachada de arrogância começava a passar. Mas o impacto final veio quando Ricardo acrescentou: Isadora não é só sua rival, Joana. É também responsável por algo muito maior. Ele se virou, agora voltando o olhar em direção a Lúcia. Ela manipulou você e pretendia fazer com que sua vida fosse um pesadelo permanente. O coração de Joana quase caiu no chão. Manipulou? Como assim? As palavras soaram pesadas, como se um peso aterrador estivesse se formando na sala. Ela foi responsável pelo que aconteceu com você quando estava no hotel pela primeira vez, Ricardo exclamou, um fogo em seus olhos. E tudo isso só para acabar com sua vida e tomar o que era seu direito. Joana ficou paralisada. Não havia mais palavras a dizer. O mundo estava mudando ao seu redor, e a verdade, tão ocultada, estava agora com ela. Uma dúvida profunda surgiu em sua mente, reverberando como um eco. O que estava realmente acontecendo? Agora, na sala cheia de tensão, um murmurinho se espalhou entre os homens de terno. Precisamos agir, um deles gritou, enquanto o outro olhava de esguelha, capturando as reações. Joana tinha muitas perguntas, e a certeza do perigo que se aproximava tornava tudo ainda mais real. O que aconteceria em seguida? A vida dela parecia um jogo, uma trama cheia de segredos e traições. E a única certeza era que a revelação havia mudado tudo. Enquanto a sala se tornava um campo de batalha, Joana sentiu-se dividida entre a necessidade de se proteger e o peso de descobrir a verdade. E no fundo da mente havia uma pergunta inescapável. Quais os próximos passos? E mais importante ainda, seria possível escapar desse emaranhado de mentiras? Então, no meio da gritaria, uma explosão retumbou nas portas de entrada. Todos se viraram. A estrutura da porta se despedaçou em 1000 pedaços, revelando uma figura inesperada. O verdadeiro Álvaro, o que estava com Joana o tempo todo, caído no chão. Agora, o que isso significava? Qual era a verdade por trás desse novo Álvaro? E mais importante, o que realmente aconteceu com o Álvaro que Joana amava? O futuro deles estava prestes a se transformar em algo muito mais complicado do que qualquer um poderia imaginar. O ar estava pesado e a tensão emanava como um perfume enjoativo no ambiente. Joana mal conseguia processar a imagem de Álvaro caído no chão. Todo o seu cérebro gritando para que ela entendesse se aquele era o homem que conhecia. Ele se levantou, confuso, mas determinado. Estamos em perigo! Sua voz soou com uma crueza que cortou o ar. Isadora, com uma expressão de horror, olhou para ele. Você não devia estar aqui. A cada palavra, o desprezo escorria de seus lábios. Eu posso me defender, Isadora. O que você fez foi muito além do que esperávamos. Álvaro respondeu com uma mistura de dor e raiva. Lúcia se projetou na frente de Joana como um escudo humano. Ela estava pronta para proteger a irmã a qualquer custo. Joana, precisamos sair agora. Isso aqui está prestes a explodir. Ricardo olhou fixamente para Isadora. É hora de encerrar essa história de uma vez por todas. Seu braço se estendeu para Joana, oferecendo um caminho. O pânico estava estampado nos rostos de todos. Joana sentia as emoções dançando em seu peito. Medo, traição e uma ponta de esperança. Mas a verdade? O que há de verdade em tudo isso? As palavras escaparam, um grito mudo. Então, um ruído ensurdecedor cortou o ar.
A porta atrás de Isadora foi arrombada com um estrondo, e homens de terno invadiram, prontos para capturar o que consideravam um alvo. "Ninguém sai!" um deles gritou, enquanto outros se moviam em direção a elas. Instintivamente, Álvaro deu um passo à frente, protetor. "Ninguém machuca minha família." Joana olhou ao redor e viu a confusão e o desespero nos rostos dos que estavam ali, até mesmo nos dos seguranças. A verdade precisa vir à tona, de qualquer forma. Joana pensou, sentindo a urgência crescer. Nesse momento, novamente, tudo pareceu parar. A figura de Isadora começou a desmoronar. Eu fiz o que tinha que fazer." Sua voz hesitou, o horror se misturando à arrogância que sustentava. "Vocês não sabem o que estão prestes a enfrentar." Aquela frase ecoou na sala, e a temperatura parecia ter caído abruptamente. Ricardo, que até então estava quieto, deu um passo à frente. "O que você fez foi além dos limites, Isadora. E agora nós vamos expor tudo isso." Joana não via saída, e a adrenalina pulsava em suas veias. "Isadora, você sempre se escondeu atrás das sombras, mas agora a luz vai revelar sua verdadeira face." A tensão pairava como uma nuvem negra, e em meio ao caos, Joana decidiu tomar o controle. "Com esta verdade, vamos acabar com esse ciclo de medo de uma vez por todas." Quando ela terminou de falar, algo se quebrou. O medo que aprendia desapareceu, substituído pela determinação. E nesse instante, enquanto todos trocavam olhares calculados, Joana percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Ela pegou a mão de Lúcia e puxou-a para mais perto. "Vamos juntos enfrentar isso, não importa o que aconteça." O eco de sua própria voz soava como um mantra. E diante da cena caótica, Joana sorriu, tentando encontrar um sinal de que tudo ficaria bem no final. Não sabiam o que o futuro reservava, mas a verdade agora poderia abrir novos caminhos. E um novo amanhecer poderia estar a caminho. Enquanto os gritos se tornavam um murmúrio distante, a luz que entrava pela janela parecia promissora, como se estivesse dizendo que um novo começo poderia surgir, mesmo quando tudo estava em ruínas. Mas a última pergunta ainda ecoava em sua mente. Isso realmente acabará aqui? O mistério e a expectativa pairavam no ar. E essa é a sua chance. Se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo, e ajude a espalhar essa narrativa incrível. Inunda a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final repleto de surpresas. E mais importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho eletriz.